aí, senhoras e senhores, vamos começando o nosso estudo do Livro dos Médiuns, nessa noite, 17 de janeiro de 2024. E estamos aqui, senhoras e senhores, estamos que nem os marinheiros de Odisseu, Ulisses, senhoras e senhores, estamos navegando em mares turbulentos, mares perigosos, com tantas sereias fazendo o seu canto, tentando nos seduzir para essa doutrina desvirtuada que esses falsos espíritas estão divulgando, senhoras e senhores. Mas nós estamos seguros, porque nós temos a cera da doutrina espírita nos nossos ouvidos, que impede de escutar o canto das sereias. Mas eis que nós olhamos para quem? Quem? Eis que nós vemos Jorginho. Jorginho acaba de pular do barco e vai lá ao encontro das sereias, senhoras e senhores. Eis que nós vimos só os ossinhos de Jorginho. Foi devorado pelas sereias, foi seduzido pelo canto das sereias, senhoras e senhores. Por quê? Agora que nós percebemos, senhoras e senhores, ele usou outra cera, ele usou a cera da marca Ramati, senhoras e senhores, que não funciona. Essa cera não funciona contra o canto da sereia, senhoras e senhores. Vamos lá. Então estamos aí no capítulo parte 2, capítulo 14. Os médiums, e tem 167, médiums videntes. Então vamos lá. Vamos lá, 167. Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Há os que gozam dessa faculdade no estado normal, quando estão perfeitamente despertos, e dela conservam uma lembrança exata. Outros não têm senão no estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Esta faculdade raramente é permanente e é quase sempre o efeito de uma crise momentânea e passageira. Podemos colocar na categoria de médiuns videntes todas as pessoas dotadas da segunda vista. A possibilidade de ver os espíritos em sonho resulta, sem contradita, de uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, os médiuns videntes. Explicamos esse fenômeno no capítulo 6 das manifestações visuais. O médium vidente acredita ver pelos olhos, como os dotados da segunda vista. Mas, na realidade, é a alma quem vê, e essa é a razão pela qual veem tão bem com os olhos fechados, como com os olhos abertos. De onde se segue que um cego pode ver os espíritos como aquele que tem a vista intacta. Haveria sobre esse último ponto um estudo interessante a fazer, e seria o de se saber se esta faculdade é mais frequente entre os cegos. Os espíritos que foram cegos nos disseram que, em sua vida, tinham pela alma a percepção de certos objetos, e que não estavam mergulhados numa obscuridade negra. Eu nunca havia reparado, quando eu tinha lido isso aqui, que ele coloca essa faculdade, a de médio vidente, não é permanente. Eu nunca tinha visto isso e também não ouvi falar, porque quem eu conheço como pessoa vidente é vidente. Ou seja, ela não, a não ser que ela tenha perdido a mediunidade ou tenha ficado, digamos assim, afastada alguma coisa, mas eu nunca vi pessoa que detém essa faculdade durante a vida perdê-la por algum motivo e não ter mais. Agora, a clarividência, que é aquela vidência mais profunda, isso realmente é muito raro. Mas a vidência comum, que é quase uma percepção, quem nasce com isso vê sempre. O vidente, médio vidente, o Jorginho, é aquele que consegue ver os espíritos. Tanto com olhos abertos quanto o olho fechado. Aí que ele fala, não é o olho carnal que vê, é o olho do espírito. Isso não é uma faculdade permanente. Não tem ninguém que fica vendo espírito toda hora, 24 horas por dia, a vida inteira.
Esse... Não é isso que está escrito aqui, está falando da faculdade da vivência. Porque a faculdade da vivência, ela é uma mediunidade, ela não fica aberta 48 horas, mas há momentos de sintonia que ela consegue ver. Ou seja, o que está escrito aqui é em relação à pessoa que tem a faculdade. Por exemplo, se ela é médio-vidente, ela nasceu com essa faculdade e vai desencarnar com essa faculdade. Agora, ela não, Jorge. 48 horas. Ô Jorge, isso é o grande mito da vida de médio, que médio tem a mediunidade a vida inteira. Não tem, Jorge. Nenhum médio está aqui, esse sonho de Chico Xavier, eu tenho uma missão na Terra, minha missão até desencarnar. Isso não existe. Os espíritos não fazem ninguém de escravo a vida inteira na Terra. Você tem que trabalhar a mediunidade, não. Alguns momentos, porque tem muitos relatos de pessoas que tiveram na infância, depois teve uma pausa, e retiveram esse contato com os espíritos na adolescência, numa parte mais adulta da vida, e aí depois se perde. Ninguém é médium pro resto da vida. Isso é romances mediúnicos brasileiros, lindos, ficcionais, somente isso. O médium com alguma faculdade, ela é uma virtude que você traz já impregnada no seu peito para poder atuar no corpo. A mediunidade é coisa fisiológica, Jorge. Kardec deixa... Fica vendo espírito 24 horas, é normal, porque a sua vida de encarnar, mas a mediunidade, a faculdade para normal, ou seja, assim, a transcendente, ela necessita, digamos assim, de ser acionada ou por uma sintonia ou naquele instante. A única faculdade de evidência que eu vejo que ela não é permanente, ela é muito rara, é a clarividência. Aquela evidência, mas a percepção espiritual, por exemplo, muito mediúnico que é aquela pessoa que fica sensibilizada e fala, estou vendo isso aqui, estou vendo aquilo. Ô Jorge, mas é que nem ele fala, vamos voltar à discussão lá embaixo. Mediunidade todo mundo tem, mas Kardec fala, para espiritismo, mediunidade é um certo grau. É isso. E toda mediunidade, você não tem tipo assim, a vida inteira. Não, eu sou médium, eu vou trabalhar no centro espírita, das 7 às 8, 38 anos, e durante esses 38 anos eu sou médium. Mediunidade não funciona assim. Mediunidade é mais ou menos parecido, vamos falar assim a grosso modo, com qualquer... A gente não enxerga bem o resto da vida. Em certos momentos, ou a gente usa óculos já na adolescência, ou vai usar mais quando a gente é mais velho. Então, mediunidade, esse sonho, eu sou médio a vida inteira. Esquece isso aí. Isso é uns romances. Eu trabalho 50 anos no centro espírita, sou médio. Tá bom, tio, você é médio de algum jeito, mas você não... Esse médico Kardec fala, ninguém, porque é faculdade, porque a gente até pode ver todos os médicos que trabalharam com Kardec, cada um foi largando. As meninas de 16 anos, que nunca foram meninas, eram moço de 20, de 30 anos, elas trabalharam 3, 4 anos com Kardec, depois casaram, tocaram a vida dela, nunca mais se ouviram dela. As meninas lá de Hydeville também foi durante um tempo, depois parou, nunca mais teve manifestações nenhuma. Então, tipo assim, até os outros médicos depois do Kardec teve vários médicos durante 2, 3 anos, aí saíam, iam cuidar da vida, ou perdia a mediunidade. Então, esse sonho que é médio pela vida inteira, tem sensibilidade, a gente para com isso. Mesmo os videntes, né, não necessariamente vai enxergar a vida inteira. Não, isso aí é mito que se tornou em torno de Chico, que tinha uma missão. Que tinha missão porcaria nenhuma. Então, aqui ele está colocando assim, ó. É raro que essa faculdade seja permanente, sendo quase sempre o resultado de uma crise súbita e passageira. Eu também não conheço alguém que seja médium o tempo inteiro, 24 horas por dia. Então, Não, Valdir, ninguém porque tem a vida normal de encarnado,
escala da mediunidade. Mas se você tem uma faculdade que é um atributo seu, ela tem que ser acionada. É a mesma coisa, você não se cobrar por 24 horas por dia. Então, mas o que ele está colocando aqui é isso. Você se é um médium vidente, você não fica vendo os espíritos o tempo inteiro, 24 horas por dia, da hora que acorda até a hora que vai dormir. Sim, nem... isso aí eu concordo. É em momentos. Não, mas a conversa com a Bula, ele falou que essa mediunidade não pode desaparecer. Você é médium, você é assim. Ô Jorginho, mas isso aí Kardec já colocou no livro dos médios. Se você usar, você não pode garantir que é médio a vida inteira, porque os espíritos podem não querer comunicar com você. Não adianta só o negócio. E você pode ter suspendido essa mediunidade. Deus está achando que você está usando mal, ou por outros 500, já deu o que tinha que fazer. Essa pessoa já contribuiu, tchau e benção. Então não existe isso. Eu sou médio a vida inteira, 50 anos de médio na casa espírita. Isso é charlatanice, a moda brasileira. Isso você só vai ser adicionado na condição específica. Você tem um trabalho de encarnado que não pode ser jogado para você médio. Mas a faculdade, o atributo, você não pode. Eu assim, você é até a faculdade encarnada. Não deu para escutar quase nada que você falou, Jorge. Sua tá sumindo toda a sua voz aí. Eu penso que a mediunidade é igual ao músculo, por exemplo. Se você exercita, o músculo desenvolve. Se você não exercita, ele definha, ele não vai aparecer. Então, mediunidade, já conheço também pessoas que tinham mediunidade e depois não exercitaram e sumiu. Então, a mediunidade é a capacidade de ser o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. Se os espíritos não comunicarem com ele não vai sentir coisa alguma. Então, ele vai, teoricamente, deixar de ser médium. Exatamente isso que eu estou dizendo. Beleza. E aí o Babu, pelo visto, congelou de novo. Justo na hora que era ele para ler, né? Ele congelou. Vai ter que ser o Claudinho. Então vamos lá, 168. Devemos distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. As primeiras ocorrem com mais frequência no momento da morte de pessoas amadas ou conhecidas, que vêm advertir-nos de sua passagem para o outro mundo. Há numerosos exemplos de casos dessa espécie, sem falar das ocorrências de visões durante o sono. De outras vezes, são parentes ou amigos que, embora mortos há muito tempo, parecem para nos avisar de um perigo, dar um conselho ou pedir uma ajuda. Essa ajuda é sempre a execução de um serviço que ele não pode fazer em vida ou o socorro das preces. Essas aparições constituem fatos isolados, tendo um caráter individual e pessoal. Não constituem, pois, uma faculdade propriamente dita. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos frequente, de ver os espíritos que se aproximam, mesmo que estranhos. É essa faculdade que define o médium vidente. Entre os médiuns videntes, há os que veem somente os espíritos evocados, podendo descrevê-los nos menores detalhes dos seus gestos, da expressão fisionômica, dos traços característicos do rosto, as roupas e até mesmo os sentimentos que revelam. Há outros que possuem a faculdade em sentido mais geral, vendo toda a população espírita do ambiente ir e vir, e poderíamos dizer, entregue a seus afazeres. Yes.
Aí está dizendo exatamente aquilo que nós estamos conversando. E também aquilo que o Babu ressaltou. Como todos nós somos médiuns, nós temos a capacidade de, em algum momento, ser acionado. Por exemplo, a pessoa não sabe que o fulano de tal teve um acidente e é seu parente. Aí tem uma intuição. É o meu que está travando ou é o Jorginho que está travando? É o Jorge. Jorginho. Mas para você ver ali o que o Jorginho está falando, cai no começo do negócio. É preciso distinguir as aparições acidentais e espontâneas. Ou seja, tem alguém que está morrendo, vem, apareceu para nós, falou. Não quer dizer que a pessoa é médium. Foi uma ocasião especial, tal, e as pessoas nunca mais podem ver alguém de novo. Então, não é só porque viu uma vez, viu uma segunda vez, quer dizer médium. É preciso distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. Tem muita coisa que é espontâneo, que aparece uma vez, a pessoa está lá, a pessoa mora em outra parte do país, vai morrer, aparece para o outro e pronto, acabou. Sim. Não quer dizer que é médio. É, porque aqui coloca se não permanente, pelo menos frequente de ver os espíritos. Então apareceu uma vez na vida, outra na morte, ou melhor, apareceu na morte e na morte Mas aí vem ao encontro que o Babu falou. Nós somos médios naturais e essa condição é comum. Agora, tem um médico que tem essa faculdade. E aí, a gente está discutindo. Essa faculdade não é 24 horas, é só quando acionada. E aqui mesmo, ó, ele coloca aqui, ó, há entre os médios videntes, há os que só veem somente os espíritos que são evocados. Ou seja, no trabalho mediúnico. Babu, você travou de novo. Eu não, eu tô aqui, todo mundo tá me vendo. Entre os médios videntes, há os que veem somente espíritos evocados, podendo descrever nos menores detalhes, tal. Uhum. Então aí é um exercício da mediunidade, né? Não apareceu espontaneamente para ele, não é algo raro, é um exercício. Então aí podemos chamar que é mediunidade. É mediunidade. Vamos lá, 169. Sou eu agora que eu pulei tudo, né? Uma noite, assistimos à representação da ópera Oberon em companhia de um médium vidente muito bom. Esse médium vidente está na revista Espírita, acho que de 59, fevereiro ou janeiro, ele revela o nome desse médium, tudo lá. Havia na sala um número bastante grande de lugares vagos, mas muitos deles estavam ocupados por espíritos que pareciam apreciar o espetáculo. Alguns iam para junto de certos espectadores e pareciam escutar suas conversas. No palco acontecia uma outra cena. Através dos atores, vários espíritos de humor jovial divertiam-se, ou seja, espíritos levianos, né? Arremendando-os, imitando seus gestos de maneira grotesca. Outros mais sérios pareciam inspirar os cantores e fazer esforço para transmitir energia. Um deles estava constantemente junto de uma das principais cantoras, julgamo-lo animado de intenção um tanto levianas. Tendo evocado após o término do espetáculo, ou seja, não foi nenhuma reunião mediúnica, foi ali, ó, no teatrão. Cadê a barreira fluídica? Babu, não exagera, cara. Quem fez isso era Kardec, meu filho. Ô, Jorginho, esquece essa ideia que só Kardec podia. Os espíritos estão em toda parte, Jorginho. Se você quiser invocar espírito no meio do seu intervalo do shopping, você consegue. Com um fim digno, né? Com um fim sério, que nem Kardec vai mostrar aqui. De intenções levianas. Tendo evocado após o término do espetáculo, ele veio até nós e nos censurou com alguma severidade nosso julgamento temerário. Não sou o que imaginais, disse, sou seu guia e seu espírito protetor. Sou eu o encarregado de dirigi-la.
Depois de alguns minutos de conversa muito séria, ele nos deixou dizendo: adeus, ela está em seu camarim, é preciso que eu vá velar por ela. Evocamos em seguida o espírito Weber, o autor da ópera. Ele perguntamos o que ele achava da execução de sua obra. Não é de todo má, disse, porém é frouxa. Os atores cantam, e é só isso, não há inspiração. Esperai, acrescentou, vou tentar dar um pouco de fogo sagrado. Então nós ouvimos no palco, pairando acima dos atores, um efluso parecia partir dele e espalhar sobre eles. Nesse momento houve nele uma recrudescência visível de energia. Aí que tá. Aqui Kardec ele está confirmando o que ele colocou. Ele não, né? Outros espíritos, que nós convivemos em todos os lugares com os espíritos encarnados. Agora, Jorginho, tá horrível, não dá para entender nada que você fala. Escutamos nada que você falou agora. É que tá um som de fundo, eu acho que é a chuva aí de vocês aí. Ó, melhorou minha voz? Agora dá. Ó, Mandinha, Babu vai dar um pulo agora. Quando você lê que o Kardec estava junto com um médium vidente, que naquele momento estava acionado para ver, ele não estava esperando ver, ele estava lá para ver a peça junto com o Kardec. Olha bem, essa coisa de ver que tinha lugares vazios sentados com espíritos, o Chico Xavier também, quando entrava no ônibus, ele tinha espaço vazio no ônibus. Jorginho, olha aqui, vamos lá. Existe outros nos quais essa faculdade é ainda mais geral. Ele vê toda a população espírita, ambiente e vir. Pode-se dizer cuidar dos seus afazeres. É que nem o Claudinho colocou lá. Tem aqueles médios que só são médios videntes na hora da evocação, no trabalho e tudo mais. Tem outros que podem ver mais. Não só quando estão, mas também não é 24 horas. Nesse caso aqui, esse médico que eu falei, que está na Revista Espírita de 59, ele tem uma faculdade muito rara, que Kardec vai explicar, que ele consegue ver com uma certa maior frequência, mas que ele também se empenha para isso. Ele também se empenha. E aí que tá. Aí, naquilo é um estudo, Kardec ali no negócio, ele começa a relatar para Kardec o que. Kardec vai contar essa história detalhada na Revista Espírita de 59. E ele começa a falar para Kardec o que está vendo. E aí que eu falo para você, não tem problema de evocar espírito. Você pode invocar numa peça teatral, pode ser Kardec, pode, desde com um fim sério. Você diz assim, ó, eu quero que traga fulano que estava lá para me perguntar algumas coisas para ele. E isso não tem nada de mal, isso é estudo. Isso é estudo, é o que Kardec faz, ó, vocês precisam entender o mundo espiritual. O espiritismo é essa relação do mundo espiritual com o mundo corporal e vice-versa. É a sua atuação constante. Então, quando Kardec faz isso, ele fala assim, ó, o certo é você invocar para estudar. E é o que ele faz aqui, não é só porque é Kardec, é só no tempo de Kardec. Se fosse só isso, então rasga toda a obra de Kardec, principalmente o Livro dos Médiuns. Que aqui lá é um guia para as pessoas se usarem, assim, ó, para evocar, para o estudo sério, usa isso. E você pode invocar onde você quiser, desde que você tenha competência e seriedade para isso. Ah, Babu, repita isso para ficar gravado para os nossos seguidores. Mas eu já falei isso aqui e no nosso estudo. Essa baboseira que faz em centro espírita não é sério. Eu já falei isso para vocês. E essas baboseiras, vamos ficar estalando o dedo para o espírito sair. Ele obedece o meu estalar de dedo. Nenhum espírito fica obedecendo estalar de dedo no centro espírita, Jorge. Se eu estalar o dedo para o funcionador, ele vai fazer alguma coisa, ele vai dar risada na minha cara. Esses trabalhos mediúnicos no centro espírita, que as pessoas vê dragão, que a pessoa vê índio de 3 metros de altura, isso é trabalho leviano, Jorge.
Esse trabalho que você tanto fica falando que não pode fazer, é o que se faz no centro espírita hoje. São poucos centros espíritas. Babu, meu querido, quando você coloca de maneira grave isso, você está ajudando para que o nosso trabalho mediúnico melhore qualidade e seriedade. Poxa, mas aonde? Quem que estuda Kardec? Só fica estudando apostilado, Jorge. Ninguém sabe o que é mediunidade. Desde que você estuda apostilado e obra de Chico Xavier, isso não garante nenhum trabalho sério. Ao contrário, é só mistificação que tem lá. Isso eu não concordo contigo, mas aí, o nosso alerta aqui do nosso estudo é exatamente essa. Com seriedade. E é por isso que eu falo. Você acha que centro espírita? Você acha que todo centro espírita, da FEB, a Aliança principalmente, tem mediunidade séria, estudando apostilado? Que é só coisa mística que tem ali? Não tem trabalho sério em centro espírita não, Jorge. Basta esses negócios, ó. Vê a luz, acompanha, o hospital espiritual tá aqui, você vai ser encaminhado, estala o dedo pro espírito despertar. Os espíritos estão dando risada dessas merdas, tio. Claudinho, você tem que defender a aliança, Claudinho. E você tem que tem que defender por quê? Ele defende a caderneta. Ninguém estuda Kardec, nenhum centro espírita estuda Kardec, ninguém sabe o que é mediunidade, e vão me falar que o centro espírita faz trabalho melhor que Kardec, e que está baseado em Kardec. Muito pelo contrário. Eu penso que assim, esse negócio do centro espírita ficar na posse exclusiva de fenômeno mediúnico é meio parecido com o que a igreja fazia no passado, de celebrar missa em latim, que ninguém pode fazer nenhum tipo de celebração, só os padres. Quer dizer, é um exclusivismo que você coloca para só uma classe de eleitos, de trabalhadores, e os outros vão lá só para dizer amém. Então não é assim. Por isso que eu falo, virou religião isso aí. Religião mística ainda. Aí, um estudo sério baseado em Kardec, ele fala, se a gente tá na revista espírita, Kardec evoca a pessoa na hora da morte dela, que ela está sendo enterrada. Kardec fala assim, vem aqui que eu quero entrevistar você aqui agora. A gente pode fazer isso, desde com um fim sério. Eu já relatei outra vez aqui, que quando eu era criança, minha mãe começou no espiritismo, ela ia na casa de uma senhora lá, que também trabalhava lá no Divino Mestre. Eles faziam o evangelho lá na casa e a mulher dava mensagem mediúnica, ela incorporava lá na casa dela. Não era dentro do centro espírita. E ela passava a mensagem. Eu tenho até hoje livro em que a minha avó, mãe da minha mãe, escreveu uma mensagem no livro através dessa mulher, que era médium, que ela escreveu, foi na casa dela. Só que assim, é o que é colocado, o que o Babu acabou de falar. O fim útil é que vai dizer como é que vai ser o andamento daquela sessão, vamos dizer assim. Se você quer de brincadeira, vai acontecer coisas horríveis. Se você se senta para estudar para coisa séria, você não tem o que temer. Qual que é o problema? Aquilo que eu já falei também uma vez. O que faz uma sessão mediúnica ser forte? É estar numa casa espírita. Os espíritos entram e saem da casa espírita a hora que ele quer. Entra e sai da sua casa onde você mora a hora que eles querem. A verdadeira fortaleza sua é você moralmente ser forte. Entendeu? É aquilo que eu já relatei um tempo atrás. Um estrangeiro que foi em Esparta, o espartano chegou com ele na cidade de Esparta e ele olhou os muros. Cadê os muros da cidade de Esparta? Não tinha. Aí quando ele pergunta para o espartano, onde é que estão os muros de defesa da sua cidade? Ele aponta para o soldado do exército espartano. Eles são a nossa muralha. Então, quem faz a defesa da nossa casa, do centro espírita, somos nós. São as pessoas. Não é um muro, não é algo vibratório. É o seu estado vibratório.
Não é uma vibração que fica ali independente de você, como se fosse uma força sobrenatural. É você, sua condição vibratória. É que no centro espírita a gente aprende que lá nem espírito de baixa vida nem entra, né? Nem tem acesso. Mas aí que tá, porque assim, né? não estuda Kardec, é uns apostilados tudo místico, que vende essas bananices. Aí a pessoa, não, o centro espírita que é local adequado, tem barreira. Os caras nem sabem diferenciar uma mensagem, nem sabem, o espírito dá uma mensagem, isso aqui é uma mensagem. A maioria das mensagens é uma fanfarrice que não fala nada com nada, é só ame ao próximo. Jesus, quando esteve aqui, olhava para todo mundo igual. Isso não é mensagem mediúnica, pessoal. Agora, uma coisa que o Claudinho colocou, e isso é verdade. No começo do movimento mediúnico, as pessoas decidiam em casa. As reuniões eram familiares com pessoa médica. Elas eram muito mais produtivas naquela simplicidade, amor, do que hoje nós temos. Eu como Claudinho, vimos muita sessão em casa, no fundo de pessoas muito mais simples, muito mais elaborada, com muito mais fervor, isso é verdade. Isso, é por isso que existem os livros de Kardec, principalmente os livros dos médios. Kardec mandava, elogiava que fazia evocação em casa, mas que fazia conforme os preceitos que ele passava ali, que ele tinha pegado com os espíritos. Ele estimulava tanto que aquela revista Espírito você vai ter lá, conversas familiares de além turno. Era um monte de família que evocava espírito, perguntava as coisas e mandava para Kardec. Aqui, muito bem que o Claudinho colocou, virou uma igreja católica. Só ela pode fazer, só lá dentro. Isso aí é religião. Isso aí é outra religião. E a gente não se percebe disso. Claro, gente. Item 170. 170 não. É 170, eu vi o 69. 170, tá certo. Eis outro fato que prova a influência que os espíritos exercem sobre os homens à sua revelia. Estávamos, como naquela noite, em uma representação teatral com outro médium vidente, conversando com um espírito espectador. Esse nos disse: estão vendo aquelas duas senhoras sozinhas nos primeiros camarotes? Pois bem, vou me esforçar para fazê-las deixar o salão. Dito isso, viu-se que foi até o camarote em questão e falou com as duas senhoras. De repente, elas, que estavam muito atentas ao espetáculo, se olharam, pareceram se consultar e, a seguir, se foram e não voltaram mais. O espírito nos fez, então, um gesto cômico para mostrar que tinha uma palavra. Mas não vivimos para pedir-lhe maiores explicações. É assim, fomos muitas vezes testemunhas do papel que os espíritos desempenham entre os vivos. Nós os observamos em diversos lugares de reunião, em bailes, concertos, pregações, funerais, núpcias, etc. E em toda parte os encontramos atiçando mais paixões, insuflando a discórdia, excitando as rixas e se divertindo com os seus proetos. Outros, ao contrário, combatem essa influência perniciosa, mas raramente são escutados. Aí vem aquela questão do livro dos espíritos, que eu não sei decorar no livro da pergunta. Os espíritos influenciam na nossa vida, aí é mais do que você pensa. Na maioria das vezes, eles te guiam, né? Mas também na pergunta seguinte, também ele fala, é a sua sintonia com aquela situação que faz que ele te domine. Não é a força que ele tem. E o que Kardec coloca quando lança o livro dos médios? Ele fala assim, aqui está um poderoso antídoto, um negócio assim, além para os evocadores, e especialmente para os médios, que os médios já têm que saber aquele que está se manifestando para ele, o médium já tem que conhecer a categoria, a escala desse espírito,
para ele mesmo barrar as comunicações e não terceiro, de vez em quando um terceiro, quando ele é ainda inexperiente, que aí ele fala assim, ó, a gente luta com o mundo invisível. A gente sabendo das escalas espíritas, como os espíritos atuam na gente, é uma forma de enfrentar ele. A gente vai saber naquele momento que tá tendo uma briga, que não, vai lá, fala você também. Não, eu vou lá falar uma verdade. É alguém atiçando a gente. Aí a gente sabe qual é o teor do espírito que tá nas nossas orelhas fazendo as coisas. Então, tipo assim, isso que é bom compreender as obras de Kardec, porque você vai compreendendo os graus dos espíritos. E como a gente está num prova e expiação, a maioria é esses espíritos que o Jorginho acabou de relatar aí. É tudo de leviano para... E aí, ó, eu estava falando Adrien, o médio vidente. O primeiro artigo está em dezembro de 58 e o segundo, janeiro de 59. Ai, voinho. Mandinha, agora... Mandinha, lê 2 parágrafos que eu leio os outros 2, porque é grande. Tá bom. A faculdade de ver os espíritos, sem dúvida, pode se desenvolver, mas é uma daquelas que convém esperar seu desenvolvimento natural, sem provocá-lo, se não se quer se expor a ser joguete da própria imaginação. Quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta por si mesma. Em princípio, é preciso se contentar com as que Deus nos concedeu, sem procurar o impossível, porque então, querendo muito ter, arrisca-se a perder o que já se tem. Quando dissemos que os fatos de aparições espontâneas são frequentes, número 107, não quisemos dizer que sejam muito comuns. Quanto aos médios videntes, propriamente ditos, são ainda mais raros e há muito para se desconfiar daqueles que pretendem desfrutar dessa faculdade. É prudente não lhes dar fé senão sobre provas positivas. Não falamos mesmo daqueles que se dão à ridícula ilusão dos espíritos glóbulos, que descrevemos no número 108, mas dos que pretendem ver os espíritos de um modo racional. Certas pessoas podem, sem dúvida, se enganar de boa fé, mas outras podem também simular essa faculdade por amor próprio ou por interesse. Nesse caso, é preciso particularmente considerar o caráter, a moralidade e a sinceridade habitual. Mas é sobretudo nas circunstâncias e os detalhes que se pode encontrar o mais certo controle. Porque há os que não podem deixar dúvidas, como, por exemplo, o retrato de um espírito que o médium não conheceu jamais quando viu. O fato seguinte é dessa categoria. Ó, para você ver como é importante. Hoje chega nego lá no centro espírita, principalmente quando alguém vai assim, ó, eu vi alguma coisa. Que normalmente, como a gente viu, pode ser uma manifestação espontânea, casual, não que ele seja médium. Aí já vai no centro espírita, o que o pessoal fala? Não, é a espiritualidade está chamando você para você desenvolver a sua mediunidade. É um tal de coisa religiosa sem fim. Kardec fala, ó, desconfia, é muito raro essa faculdade. Vamos fazer uns testes primeiro, não vai aceitando só o que a pessoa fala. Vamos ter um teste positivo. Nada disso é feito no movimento. Bota lá e fica falando as baboseiras lá. Uma senhora viúva, cujo marido comunica-se frequentemente com ela, achava-se um dia com um médium vidente, que não a conhecia, como também não conhecia sua família. O médium lhe disse, veja um espírito perto da senhora. Ah, respondeu ela, é sem dúvida meu marido, que quase nunca me deixa. Não, respondeu o médium, é uma mulher de certa idade, e ela usa uma faixa branca na sua fronte. Por essa particularidade e por outros detalhes descritivos, a senhora reconheceu a sua avó, sem se confundir, e em quem, naquele momento, ela não pensava absolutamente. Se o médium tivesse querido simular a faculdade, seria fácil para ele convergir para o pensamento da senhora, enquanto que, em vez do marido com quem ela estava preocupada, ele vê uma mulher com essa particularidade de penteado.
com a qual nem poderia imaginar. Este fato prova uma outra coisa, é que a visão no médium não era reflexo de qualquer pensamento estranho. Aí que tá, que normalmente acontece no centro espírita. Eu vejo, é isso mesmo, que tá aí, tal. Aí por isso que tem aquele outro imbecil lá, com aquela campanha horrível, mentir pros médios, não sei se vocês assistiram, porque o Zé Ruela nem fala mais nada. Porque ele tá meio... Tá falando aí, que campanha é essa? Mandei um vídeo pra vocês lá do... Eu falei assim, mano, olha aqui, ó, quem nem entende espiritismo, olha a merda que o cara propõe, não estuda Kardec. E aí no meio da fala dele, aí você vê que é uma coisa bem religiosa, que ele fala assim, Jesus, eu estou assumindo a culpa se der alguma coisa errada lá na frente. Você vê que é um, tipo assim, é o espírita médio brasileiro. Uma coisa de Jesus, eu assumo a culpa, Jesus, para mentir pros médios, tá ligado? Não sei, eu vou mandar no grupo para vocês assistirem. Quem não assiste, assista aquele imbecil falando um monte de imbecilidade sem fim. Mas infelizmente a nossa média está ligada a isso. Aí também tem dentro do movimento pessoas sérias, graças a Deus, mas é inacreditável como o doutrinário que deveria estudar a doutrina, ter um pouco mais de conhecimento, ele se permite muito mais bobagem, como se fosse qualquer crente sem conhecimento. É um negócio terrível. Eu não sei se a pessoa quer aparecer, não sei, tem muito médium influencer aí, né, que aparecer. Acabei de jogar no grupo aí, ó. Depois vocês assistam essa imbecilidade em pessoa. Eu digo que você tem razão. Esse médium de influência que pega, digamos assim, pega na onda, entendeu? Nossa, é demais. Paremos por aqui hoje? Caramba, pô. Paramos então, né?